Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro virtual. A todos o nosso carinho, o nosso melhor muito obrigado por suas presenças aqui. Agradecer a João Miguel, que já está conosco, João Miguel lá de Recife, aqui pelo Instagram. Muito boa noite. Rosamélia também está conosco. Lana Vanessa também está conosco, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos a 1 minuto de iniciarmos as nossas atividades. Temos alguém aqui no Facebook também conosco, não consegui ver ainda quem é. Mas sejam todos muito bem-vindos. Doutora Zoraide, lá de Açu, dos Sementes de Amor, lá da cidade de Açu. Beijo grande, seja bem-vindo. Bem, meus irmãos, chegado a este momento, é o nosso horário combinado, nós convidamos a todos para elevar o nosso coração em prece ao Mestre Jesus, ao Pai Criador, à espiritualidade superior, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, causa primeira de todas as coisas, que fortaleça em nós a certeza de que a caridade é o caminho para a elevação, é o caminho para a evolução de todos nós. Fortalece em nós, Pai, o sentimento caritativo que auxilia, que concorre para o bem fraterno, que leva a todos aqueles à nossa volta e mesmo aqueles à distância o sentimento de amor, a vibração fraterna de carinho e o desejo de melhor por todos. A nossa gratidão, Senhor, por nos conceder o dom da existência terrestre que tanto nos produz em termos de aprendizagem, que tanto nos fortalece na caminhada da vida para sermos espíritos melhores. Te apresentamos, Senhor, a nossa gratidão. Te apresentamos ainda também a nossa gratidão pelas famílias que temos, que recebemos como dádiva divina, pelos amigos, pelo trabalho, por tudo que nos concede, Senhor. E tudo isso concorre para o nosso melhoramento. Por fim, espíritos imperfeitos que somos e ainda muito pedintes, rogamos de Ti, ó Pai, a serenidade nas nossas atitudes, o controle e o cuidado com nossas palavras e a amplidão da nossa capacidade de amar indistintamente a todos os irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, muito boa noite. E a nossa proposta de hoje é de refletirmos qual a necessidade da reencarnação. Se a vida terrena, se a existência terrena é tão complicada, nos traz uma série de dificuldades, por que a gente precisa reencarnar tantas vezes? Uma única existência não seria necessário para a nossa depuração? E, afinal de contas, existe reencarnação? E aí nós iniciamos este encontro virtual nesses tempos de pandemia, nesses tempos de distanciamento social tão necessário como meio de preservação do corpo atual, né? Nós encontramos nos relatos de Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, o seguinte relato. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias?
Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e reestabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. E aí, o texto do evangelista Mateus vai nos trazer? A ideia própria de reencarnação na própria Bíblia, que muitas vezes alguns irmãos buscam negar essa existência, mas está lá. E se nós formos buscar, dentro dos relatos evangélicos, dos relatos dos evangelistas, nós vamos encontrar uma série de provas da reencarnação, que existe a reencarnação, de que ela é real. Isso sem entrar na seara da doutrina espírita, para ficar apenas no texto bíblico, né? As provas de que a reencarnação existe. Mas a doutrina espírita, ela vai aprofundar-se um pouco mais, ela vai mais além, ela vai buscar um conhecimento mais aprofundado, porque a doutrina espírita compreendemos nós, é o consolador prometido por Jesus. Quando, naquele momento de afastamento, de retorno, né, a espiritualidade, Jesus assume um compromisso ao dizer que vocês não são capazes ainda de compreender todas as coisas que eu digo, mas eu vou para o Pai e eu vos enviarei um consolador que lhes permitirá compreender essas coisas que eu estou ensinando agora que vocês não conseguem entender ainda. E aí, em 1857, 18 de abril de 1857, para ser mais preciso, Kardec traz à luz do mundo o Livro dos Espíritos, que compreendemos nós, a chave que nos leva a compreender conceitos que estão na história da humanidade, no lastro da humanidade há muitos e muitos, muitos milênios, mas que nós não conseguíamos compreender ainda. E aí é a partir da doutrina espírita que nós vamos compreender esses elementos, né? Tem um bocado de gente aqui dizendo boa noite para a gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que é reencarnação? A doutrina dos espíritos vai nos dizer que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? No item 93. Tá certo? Aliás, no item 90, capítulo 4, no item 93, 4. Então, quando se coloca que a reencarnação nada mais é do que esse retorno do espírito a uma nova experiência carnal com o propósito de aprendizagem, de melhoramento, de correção, mas principalmente de avançar na direção do espírito melhor. Então, a reencarnação é a escada para todos os homens e todos têm que subir. Independente se nós somos católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, budistas, seja lá qual perspectiva tenhamos, não importa. Todos nós passaremos por essa estrada. Todos nós caminharemos os degraus dessa escada, né? Então, e esses degraus vão se constituir desde as fases mais preliminares, em existências em mundos inferiores, e ele vai galgando esse processo de melhoramento. À medida em que o espírito se melhora por conhecer-se a si mesmo e, a partir do conhecimento, promover a autotransformação,
o auto-melhoramento, compreender as escolhas de separar o joio do trigo, né? De separar aquilo que não é adequado, que não é perfeito, aquilo que não lhe soma para a sua evolução, daquilo que verdadeiramente lhe agrega para a sua evolução, e nós vamos, então, abandonando determinados conceitos, determinadas práticas, determinadas situações e circunstâncias que não nos melhoram, que não nos auxiliam nesse melhoramento. E vamos assumindo novas práticas calcadas em valores morais mais elevados, né? Então, quando nós vamos nesses diversos mundos, e aí, por falar nessa questão dos mundos, é importante a gente dizer que cada espírito permanecerá naquele determinado mundo enquanto houver necessidade de aprendizagem, enquanto houver necessidade de melhoramento daquele espírito. Então ele é obrigado a ficar naquele mundo? Não é que ele seja obrigado, mas ele permanece ali por necessidade, porque ele não consegue compreender ainda uma dimensão mais alta. Ele não consegue ainda compreender uma dimensão que está além da sua capacidade de entender. Mas ele chegará pela sua transformação moral, pela busca de valores morais elevados. E, para isso, Kardec nos pergunta, Kardec pergunta à espiritualidade se nós teríamos um modelo, um parâmetro pelo qual deveríamos conduzir as nossas existências. E a espiritualidade é taxativa ao dizer Jesus. Então, este processo de melhoramento passa necessariamente por compreender que os valores morais elevados estão postos por Jesus, estão ensinados, estão vivenciados, experienciados por Jesus. Ou seja, não se está inventando nada de novo. Boa noite, Jorginho. Nada de novo, nada, não inventou-se a roda. Ao contrário, o exemplo moral está posto, é Jesus. Então, reencarnar passa por esse processo de aprimoramento, de melhoramento, né? Qual o fim objetivado da reencarnação? Para que serve a reencarnação? E aí, a doutrina espírita vai nos ensinar de que reencarnar ele é necessário, primeiro, por uma questão de expiação. Ou seja, eventuais equívocos que tenhamos cometido em existências anteriores, recebemos a oportunidade para corrigir esses equívocos, né? Mas não muita gente gosta da história, não, mas é preciso pagar. Na verdade, Deus não é uma bodega, né? Então a gente tem que pagar nada. Mas Deus é esse Pai tão amoroso, de um amor tão grande, que mesmo apesar dos nossos erros, ele nos dá uma possibilidade de correção desses erros. E aí, nessa perspectiva, cai por terra a ideia do inferno. Aquele inferno como espaço geográfico, em algum canto, onde vai a condenação eterna. Quem cometeu erro vai ficar eternamente subjugado ao mal, ao fogo, ficar cozinhando lá num caldeirão, né? Porque se assim fosse, então Deus seria imperfeito. Que pai terreno, né, nós, espíritos imperfeitos, um filho lhe peça o pão e o pai lhe dará uma pedra, né? E assim, pensando assim, se a gente não vai dar uma pedra a um filho que me pede pão, né, quanto mais Deus, na sua perfeição de amor, de sabedoria, né? Então, Deus vai nos dar uma nova oportunidade para resgatarmos, para aprendermos
Ou seja, não é um castigo. Deus não castiga. Não é um pagamento. Deus não é dono da bodega, nem está exigindo pagamento de ninguém. Mas está nos dando uma oportunidade a mais, pelo seu amor, para que nós possamos corrigir erros que nós cometemos, né? E ao corrigir esses erros, nós estamos expiando essas faltas, né? Apesar do termo expiação ser um tanto quanto forte, né? Mas a gente compreende que a doutrina espírita ela é tão consoladora de uma forma tal que ela vai nos trazer a ideia de que essa expiação, na realidade, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus que nos traz para o nosso melhoramento, né? Então, quando nós expiamos as nossas faltas, e aí eu expio as minhas, você as suas, Suene as suas, Aurineide também, Jorginho lá de Carnaubás também expia as suas, Alziene lá e Henrique lá em Lages, Evana Dantas aqui em Natal, Gustavo Rafael lá em São Rafael, e tantos outros amigos e irmãos, João, que está lá em Recife, estão aqui nos acompanhando. Quando todos nós estamos nesse processo de melhoramento, de expiação, também acontece, e aí todas as outras pessoas, acontece esse melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Kardec vai tratar disso no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 167. Lá na pergunta 167 vai tratar exatamente disso. Qual é o fim objetivado da reencarnação? A expiação, o melhoramento da humanidade. Muitas vezes as pessoas colocam o seguinte: mas o mundo está tão violento, a gente só vê guerra e morte e coisa e tal. O mal chega mais rápido, é verdade. Mas vocês já procuraram saber quanto de bom está acontecendo também? Quanto exemplo moral de Jesus, a quantas pessoas tem chegado a cada dia? Quanto isso através das mais diversas perspectivas religiosas. Algumas, talvez um pouco equivocadas, né? Mas quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós? Nós não somos perfeitos também. Mas a grande verdade é que o exemplo de Jesus acaba chegando para muita gente, coisa que não era possível ser feita há 100 anos atrás. Hoje, muito mais gente tem acesso à informação para ser melhor. Então, é nessa perspectiva de que existe o mal, não, eu diria que não. O mal é a ausência do bem. O que está faltando é o bem chegar mais próximo, o bem acontecer com maior velocidade. E que também as pessoas, cada um de nós, né, sejamos replicadores do bem. Porque é muito comum acontecer um assalto, um assassinato, seja lá o que for, a gente sai, toma no WhatsApp, passa para todo mundo de imediato. Mas está havendo uma ação boa ali na esquina, né? Uma coisa boa, a gente não comenta. A gente não divulga. A gente não fala do bem que está acontecendo. Mas, pela reencarnação, e uma após a outra, nós vamos aprendendo esses valores. De maneira que, chegará o tempo... Hoje nós já temos muita gente divulgando o bem, divulgando o amor, divulgando a caridade. Ainda é um número limitado? Ainda é. Mas à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos nos melhorando, este número também vai crescendo. Quando é que se dá o início da reencarnação? É interessante lembrar que a reencarnação não é um conceito da doutrina espírita. Tá? A reencarnação, antes de Jesus, era amplamente aceita pelas mais diversas culturas, né? Depois, por uma série de processos históricos, processos muito mais materiais do que preocupados com a questão do espírito, a reencarnação foi sendo tratada como algo
meio que, digamos assim, não grato, né? E isso foi tomando a dimensão enorme. Muito boa pergunta, Jorginho, eu vou chegar lá. Daqui a pouco eu dou essa resposta, tá certo? Então, a reencarnação não é algo, não é invenção da doutrina espírita, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que existe espírito, desde que há necessidade de evolução, ok? E ela vai... Uma outra questão que é muito interessante, depois desse esclarecimento, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida no embrião humano, e aí nos traz a doutrina espírita a orientação de que, desde o primeiro instante de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, o espírito mais lúcido encontrar posição com os obscurecidos e ignorantes, que gozam de quase ter liberdade até a consolidação total dos laços materiais. E o que é isso? Ou seja, os espíritos mais evoluídos compreendem o processo de estar reencarnando com mais naturalidade, enquanto que espíritos ainda desconhecedores, espíritos ainda presos ainda à materialidade e falta de conhecimento, esses espíritos, para ele, é algo mais complicado. E muitas vezes ele nem se apercebe do que está acontecendo. Mas os espíritos mais elevados, esses sim, vão acontecer, vão compreender esse processo. Jorginho Luiz, lá de Carnaubais, me pergunta o que acontece conosco quando não precisamos mais reencarnar. Nós nos tornamos espíritos puros, Jorginho, né? Nós nos tornamos espíritos puros, chegamos a essa condição. É óbvio que nós ainda reencarnaremos muitas vezes na Terra, alguns de nós, eu pelo menos, né? Ainda não cheguei a essa condição de espírito para sair daqui para o mundo de regeneração, né? Mas estou me esforçando, estou buscando, estou melhorando. E cada um de nós está nesse processo de transformação também, de autotransformação. Mas todos nós chegaremos a essa condição, Jorginho, que você coloca, de espírito puro. Tá? Então, quando o espírito não tem mais necessidade de reencarnar, é porque ele atingiu um ponto de evolução, o ponto de evolução relativa, ou seja, o máximo que ele pode chegar, tá? Mas mesmo os espíritos puros, mesmo os espíritos que estão nos mundos mais evoluídos, que a gente poderia chamar os mundos top, né? Lógico, a doutrina espírita não tem essa palavra, tá, gente? Não atribui esse termo de mundo top. Eu é que estou colocando aqui. Mas para dizer dos mundos mais evoluídos, o máximo de evolução possível. Em quem habitam esses mundos? Os espíritos perfeitos, aqueles que já não têm mais necessidade de reencarnar. No entanto, mesmo nestes mundos, os espíritos que aí estão, por compreenderem, por estarem numa condição de pureza tanta, muitos deles reencarnam em missão de amor, unicamente de amor. A sua compreensão do amor é tão grande que esse espírito se doa em retornar à carne para auxiliar, para ajudar aqueles irmãos que ainda estão na jornada. Um exemplo disso é Jesus. Jesus não tinha nenhum tipo, nenhuma necessidade de reencarnar. Não havia necessidade de Jesus reencarnar. Havia necessidade de alta evolução, de evolução para ele. Jesus já era um espírito puro quando reencarnou entre nós, no planeta Terra. Mas, por amor, Jesus se doa para trazer o ensinamento de uma nova perspectiva de vida. E se nós observarmos há 2000 anos atrás, qual era a perspectiva das pessoas? A conquista pela guerra, a morte do outro, o mal do outro significava a minha vitória. Era essa a concepção que se tinha. Vamos pensar lá em Moisés, né? E Moisés é aquele que vem trazer a primeira revelação, né?
No período de Moisés, existiam muitas crenças em muitos e muitos deuses. Tudo aquilo que não era compreensível às pessoas daquela época eram tratadas como Deus. Então, existia Deus Sol, Deus Lua, Deus do vinho, Deus da agricultura, Deus da guerra, Bom, existia Deus para tudo. E aí Moisés reencarna para dizer o seguinte: só existe um Deus, um único Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. Os ensinamentos de Moisés, né, seguem o tempo, e aí vem os profetas, que a gente tem conhecimento, né, esclarecendo esse Deus e anunciando que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos melhorando e ampliando nosso conhecimento. E aí chega Jesus para dizer, que é a segunda revelação, para dizer que nós temos um Deus e que esse Deus é amor, é sumamente amor. Então, a reencarnação de Jesus é essencialmente uma reencarnação de amor, para nos trazer a orientação necessária para o nosso caminhar em ser melhor. Nós ainda estamos num patamar de necessitados de reencarnação. Então, o grande princípio para nós de reencarnação é o de melhoramento, é o de ser melhor, né? Então, a cada dia, como eu já disse antes, se nós estamos focados no sentido de transformar os nossos valores morais a partir do prisma e da orientação de Jesus, certamente nós estamos caminhando para galgarmos mais rapidamente outros mundos, outros universos, outros patamares. E isso se dá a partir do processo de reencarnação, né? Jairton, eu vou lhe dar essa resposta particularmente, tá certo? Porque está fora um pouquinho do nosso tema de hoje, mas no privado eu lhe respondo, ok? Jairton, lá de pendências. Então, gente, uma outra coisa que nós temos observado na questão da reencarnação, uma das perguntas que muitas vezes é crucial é o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E aí, a resposta da espiritualidade é: algumas vezes, o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. E, ora, como é que nós podemos provar isso na prática? Que muitas vezes uma criança está ali 2, 3 anos e tem aquela coisa assim que é superdotado, tem altas habilidades e coisa e tal. E como é que se explica isso se os pais são o normal, comum, né? Ora, o conhecimento que nós construímos numa encarnação, numa reencarnação, né? Porque a partir da segunda já é re. Então, o conhecimento que nós construímos com o desencarne, ou vou usar o termo aqui mais comum, com a morte, ele não se apaga, ele não se acaba. Ele vai sendo ampliado tanto na espiritualidade, na erraticidade, como nós dizemos, ou na reencarnação terrena. Então, o conhecimento que eu adquiri na vida anterior, ele não se perdeu, ele está ali, está guardadinho. E nessa próxima encarnação, nessa encarnação que eu estou agora, aquele conhecimento que eu já tinha me serve de base para essa aqui, e aqui eu vou acrescentar. Então, eu vou sempre acrescentando. Uma das grandes provas que a gente tem da reencarnação, recentemente, eu vi no Facebook, me parece, um garoto com 3 anos de idade. E o garoto vai, senta ao piano e toca a Nona Sinfonia de Beethoven com uma maestria, com uma qualidade,
com, sabe assim, fantástica. E você fica, meu Deus, de onde é que essa criança aprendeu isso? Como é que pode? Né? Ou você, por exemplo, vê casos. Semana passada, por exemplo, um garotinho de acho que um ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? Chega para o Armandinho aqui na Bahia, em Salvador, e pede para ele tocar Ravel. Toca Ravel. E é muito engraçado, sabe? Então, de onde é que está a ideia daquela criança em querer ouvir o bolero de Ravel? Isso são só para dar alguns exemplos, porque a questão da reencarnação vai nos provar que o conhecimento que eu já tinha, ele se mantém, né? Ah, mas eu esqueci. Sim, mas ele é a base, ele está lá guardadinho. Porque o conhecimento, gente, não é do cérebro. O conhecimento não é do corpo. O conhecimento é do espírito. O corpo, como um todo, ele é ferramenta para uso do espírito no seu aprimoramento. Tá? Ah, mas o espírito só aprende se estiver encarnado? Não. Ele aprende também na espiritualidade. No entanto, na espiritualidade, ele não tem como aprender aquilo que, estando encarnado, ele pode aprender. Então, ele vai conhecer só um lado da coisa. É como dizer o seguinte: numa encarnação, você vem utilizando um corpo de gênero masculino, né? E você não vai saber jamais, nesse corpo masculino, o que é ser mãe, por exemplo. O que é amamentar um filho, por exemplo. Não há como. O mesmo caso é o caso de você que está hoje mulher, num corpo mulher, e você jamais, nesta condição, vai saber qual é o sentimento de ser pai. Então, são necessárias várias encarnações e reencarnações para que nós vamos aprendendo e nos melhorando cada vez mais. A cada encarnação, nós vamos nos melhorando. E aí está a necessidade da reencarnação, que nos possibilita esse melhoramento, essa construção cotidiana de valores e de saberes que nos fazem pessoas melhores, que nos fazem espíritos melhores, né? Há uma outra questão também que vai ter a ver com reencarnação, que não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança morreu em tenridade, pertence a alguma das categorias superiores. E aí é bem interessante isso aqui, porque é o seguinte, ó, se não fez o mal, também não fez o bem, né? E isso não isenta aquele espírito das provas que ele precisa passar. E provas, entendamos sempre provas como oportunidades de melhoramento, né? E nessas oportunidades, nós temos algo que Jorginho está tratando exatamente agora, da questão de lei de causa e efeito, né? Ele me pergunta se nós poderíamos acertar as contas pendentes fugindo da lei de causa e efeito apenas pelo arrependimento. E aí eu lhe digo o seguinte, que ninguém foge da lei de causa e efeito. Não há como. A lei de causa e efeito é uma lei natural. Não existe um efeito sem que haja uma causa que lhe tenha dado início, né? Então, se nós temos uma conta, é porque houve uma causa. Não há como fugir dela. O arrepender, sim, perfeito. Mas o arrepender precisa estar aliado, agregado, adendado da atitude de fazer melhor, de fazer diferente. Tá certo? Então, quando nós, independente de que a criança desencarnou com 2 horas de vida, ou com 10 anos, faz a menor diferença em relação a essa questão das necessidades de ajuste, de reajuste, de aproveitamento moral que precisa ter. O espírito independe do corpo para ter uma idade definida, tá, gente? Tá? Nós nos constituímos espíritos individualizados desde o momento em que Deus, pelo seu amor, nos individualiza do fluido cósmico universal
e vamos à imortalidade. Somos seres imortais. Somos seres da criação imortais. Não morremos jamais. Usamos este corpo durante a encarnação e esse vai, quando chega um momento que ele se esgota, que já não tem mais condições de nos prover os elementos necessários para a nossa existência aqui, nós o deixamos, né? Esse corpo vai se transformar em outras formas de vida, né? Vamos pegar a lei de Lavoisier, que nos diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, esse corpo aqui também não vai se perder, ele vai se transformar em outras formas de vida, em alimento para outras formas de vida, para as bactérias, para os fungos, para os vermes, vai se transformar em adubo e por aí afora, né? E daí, essa questão do adubo é muita história do tu és pó, vieste do pó e ao pó retornarás, está muito nesse sentido, pensando no corpo. Mas a essência que nós somos e quem reencarna é o espírito, que é a nossa essência. Ok? Há uma outra questão que lá na pergunta 339 do Livro dos Espíritos, e Kardec vai perguntar, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? E a resposta é, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela, né? Então, quando nós dizemos, e quando Kardec faz essa fala, né, vai nos dizer que no processo de desencarne, que nós estamos no corpo, limitados pelo corpo, é de certa forma uma prisão, né? E quando deixamos esse corpo, há um sentimento de liberdade se esse espírito já compreende esse processo. Há espíritos que desencarnam e sequer sabem que desencarnaram, né? Isso é normal, dado o seu desconhecimento, sua pouca cultura de construção moral, né? Mas, quando nós retornamos para a encarnação, nós temos consciência das nossas necessidades que precisamos reencarnar, e é um desafio, né? Até porque, antes de reencarnar, cada um de nós passou por um negócio chamado de planejamento reencarnatório. Ou seja, definimos um direcionamento da nossa existência de acordo com as necessidades de resgate e de evolução que nós temos. Deone Jerônimo pergunta se em uma reencarnação mantemos próximos dos espíritos que hoje são nossos parentes. Com certeza, Deone. Eu costumo sempre dizer que os espíritos, que os laços de amor não se rompem com o desencarne do espírito. Esses laços não se rompem. E nós nos mantemos, mais ou menos, assim, a grande maioria das vezes, no mesmo núcleo familiar. Esse núcleo apenas se amplia. O nosso núcleo familiar, e a gente compreende o quê? Que o nosso núcleo familiar não é apenas aquele que está aqui na Terra, que está aqui encarnado conosco, mas também aquele que está no plano espiritual, né? É o mesmo núcleo familiar. Quem teve a oportunidade de assistir Nosso Lar vai encontrar muito essa realidade muito bem descrita com a família de Lísias, né? Então, você tem uma parte que está encarnada, outra parte que está desencarnada, e é o mesmo núcleo familiar. E quando existe uma relação de amor entre esses entes, eles não se acabam, não se rompem, não deixam de existir, porque nós deixamos o plano material, né? Ao contrário, esses laços se permanecem e se fortalecem cada vez mais, quanto mais a relação de amor ela é vivida de maneira fiel, verdadeira, né? E aí, Kardec, lá na questão 171, vai perguntar em que se funda o dogma da reencarnação. E a resposta da espiritualidade é na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Allan Kardec está lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 171. E aí o que Kardec está nos dizendo? A reencarnação é, acima de tudo, uma das grandes provas do amor e da justiça de Deus. Por que uns nascem em berço de ouro e outros nascem pobres, né, para um sofrimento extremo? Por que uns nascem gênios e outros idiotas completamente? Por que uns nascem com determinadas deficiências e o outro nasce sem deficiência nenhuma? Tudo isso está colocado lá na lei de causa e efeito. Há sempre uma causa que originou aquela situação. E além da causa e efeito, não, mas um dos princípios dessa causa e efeito é a necessidade de melhoramento de aprendizagem. Então, é necessário que todos nós compreendamos que, antes de tudo, existe uma justiça divina, uma justiça de Deus, que vê todos de maneira igual. Não existem para Deus, não existe para Deus, este é eleito e este não. Este está aqui pertinho de mim e esse aqui deixa para lá. Como não existe aquela história de que Deus criou um bocado de anjinho para tocar harpinha para o seu deleite, né? Seria colocar Deus como sei lá o quê, né? Mas todos os espíritos são criados simples e ignorantes e colocados ao processo de evolução para conquistarem a felicidade eterna pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua aprendizagem. Acho que é Arthur Moura, só maus pensamentos que atraem os espíritos ruins. Eu diria que não existem espíritos ruins, existem espíritos ainda equivocados. E quando nós cometemos coisas equivocadas, nós nos nivelamos a eles, e aí os atraímos. Então, tenhamos boas práticas, bons pensamentos, o culto da prece, da oração, né? Temos o costume da prece, da oração, de praticar boas obras, de exercer a caridade na sua plenitude, de todas as formas, não apenas a caridade material, aquela de dar esmolas, mas principalmente a caridade moral, né? De auxiliar na prece, numa conversa, nas mais diversas formas. Então, meus irmãos, a reencarnação, ela é, acima de tudo, a expressão máxima da justiça de Deus, porque todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir naquela anterior. Deus é tão amoroso, tão bom, tão perfeito, que jamais nos desampara. E se nós não formos capazes de, nessa encarnação, concluir determinada tarefa, teremos uma nova oportunidade. Ah, mas isso é indistinto para sempre? Sim, cada oportunidade também virá acompanhada de responsabilidades. Então, meus irmãos, compreendamos que a reencarnação, ela é uma dádiva de Deus para o nosso melhoramento, mas que é responsabilidade nossa, mas que é papel nosso de fazer a nossa parte nessa construção moral. A construção moral minha é unicamente minha. Sou eu que preciso me envolver para ser melhor. Jesus, quando coloca para aquele jovem, né, que queria saber como chegar ao reino dos céus, ele diz para ele que toma a tua cruz e me segue. Ele não disse, me dê a sua cruz para eu carregar. Ele toma a tua cruz e me segue. Então, tomemos nós as nossas próprias cruzes
da responsabilidade de sermos espíritos melhores, espíritos cada vez mais perfeitos, de a cada encarnação e reencarnação sermos aprendizes do amor, da paz e da caridade. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e por todo sempre. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Que a bênção do Cristo, do amor do Cristo, recaia sobre nossos corações e nos faça espíritos reencarnantes, reencarnados e que reencarnará sempre em condições cada vez melhores. Muita paz e muito obrigado a todos.